Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto dos jovens. Estou eu aqui, Thiago e o Gabriel também participando nesse culto maravilhoso que a gente vai prestar ao Senhor e que a gente possa começar com uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha semana, na sua semana e na semana das pessoas que estão ao nosso redor. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seu olho aí mesmo na sua casa e que você possa ter um momento de oração, colocando o teu coração em prontidão a adorar o Senhor. Vamos lá. Pai, em nome e no poder de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa semana, te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, o teu propósito para a nossa vida é que a gente reine e que a gente seja abençoado a cada dia mais pela tua presença, Pai. Que hoje seja um dia, Pai, crucial em nossas vidas, que a gente possa te adorar verdadeiramente, que a palavra possa tocar os nossos corações e que a cada dia que passe a gente possa viver mais o que o Senhor tem para nós. É isso que eu declaro em nome e no poder de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com uns louvores aí e logo depois a gente começa com a nossa palavra e a gente tem algumas novidades para vocês. Vamos lá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor te quero ouvir tua voz, Senhor te quero. Conhecer-te eu quero mais, Senhor te quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais, e quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor te quero mais, Senhor te quero, Senhor te quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor te quero. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo és incomparável.
essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Venho agradecer ao Senhor por estar na sua presença, Pai, pela sua bondade e misericórdia, Senhor. Agradeço pela vida das pessoas que estão aqui contribuindo para a sua obra, Pai. Senhor, que a gente não esteja aqui por nós mesmos, Pai, mas por sua palavra. Senhor, toca o coração do Thiago, que agora ele traga uma palavra de bênção, uma palavra que possa tocar o coração das pessoas, que possam alcançar pessoas de todos os cantos do Pai. Senhor, usa a vida dele, seja instrumento, Pai, que ele seja instrumento em suas mãos. Que as pessoas aqui hoje possam ouvir sua palavra, Pai, e por isso agradecemos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, Pai. Amém. Amém. E aí, pessoal, como que vocês estão? Semana passada eu pedi para vocês comentarem como vocês estavam nos comentários aí. Algumas pessoas esqueceram, mas as outras pessoas que lembraram, eu fiquei muito feliz de ver que vocês estão participando e comentando bastante, compartilhando. Como a gente falou semana passada, a gente começou o nosso grupo no Telegram. Tem na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram. Lá tem todas as informações da igreja, todas as informações que a gente passa no nosso grupo, a gente também passa no grupo do Telegram. Então acaba sendo mais prático, mais viável para você entender qual que é a nossa realidade e se habituar ao nosso cotidiano. Também temos a nossa página
que foi criada também da PIB, e nessa página você tem todas as informações, como a história da igreja, como contato, como você vai entender como funciona o nosso PGM, né, que é o nosso pequeno grupo multiplicador, e também se tiver alguma dúvida você pode deixar nos comentários. E tem o WhatsApp para contato também, tem várias informações, dá uma olhada na descrição que isso daí é muito importante para nós. Eu estou muito feliz de estar participando disso, né? Novamente a gente está aí gravando mais um culto dos jovens. Eu estou muito animado. Eu acredito que todos que também estão assistindo ficam nessa ansiedade para ver o que Deus tem para falar e o que Deus tem para fazer na nossa vida. E que hoje seja um culto muito abençoado. Antes de a gente começar a nossa palavra, eu vou contar mais ou menos uma história sobre a minha vida, para vocês entenderem qual que é a nossa mensagem de hoje. Eu lembro que em 2014, em junho de 2014, meu pai recebeu uma proposta de emprego para ir para São Mateus do Sul, uma cidade aqui pertinho de Guarapuava, mas nós morávamos no litoral do Paraná, numa cidade chamada Paranaguá. E nessa cidade eu cresci, estudei, fiz amizades que eu com certeza levarei para minha vida inteira. E eu lembro muito bem que meu pai aceitou a proposta, né? Porque seria um desafio para ele e isso foi gratificante, foi necessário que a gente saísse daquela cidade. Mas eu lembro muito bem da minha tristeza no meu coração de ter que sair do meu habitat, do lugar que eu cresci, que eu tinha amigo, que eu tinha convívio, que eu tinha pessoas ao meu redor, e me mudar para um lugar onde era difícil acesso e eu não conhecia nada da história, não conhecia nada da cidade. Eu ia cair num lugar onde eu não ia me sentir confortável. E graças a Deus, né? Graças a Deus, porque tudo teve um propósito. Meu pai teve que ir em junho, no começo de junho, acho que mais ou menos lá por dia 12, para ir encontrar a casa, para ir se habituando à loja e tudo mais. E ele falou bem assim, Thiago, você vai morar com a tua avó por um tempo, e no final do bimestre, que era no finalzinho de julho, assim, para pegar as férias, a gente vem te buscar. E aí foi meu pai, minha mãe e minha irmã para São Mateus, e eu fiquei cerca de 2 meses inteiros, quase, morando com a minha avó. Minha avó não sabe dessas histórias que eu vou contar hoje, mas eu peço até perdão por tudo que eu fiz, mas Deus tinha um propósito para minha vida. Quando eu estava sozinho, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. E minha avó é um amor de pessoa. Ela consegue derramar amor pra gente numa simples palavra ou num simples abraço. A gente consegue se sentir amado por ela. E eu lembro que eu estudava de tarde, mas eu saía de casa tipo umas 7 horas da manhã para ir jogar bola no colégio e ficava o dia inteiro no colégio, chegava umas 10 horas da noite, tipo, só para dormir mesmo. E como não tinha meus pais me equilibrando e minha avó era mais gente boa, né? Toda avó acho que é mais gente boa, né? Quer agradar mais o neto. Ela era liberal comigo, ela deixava eu sair, deixava eu fazer as coisas, deixava eu aproveitar, mas sempre respeitando, né? Nunca atrapalhando ela ali. E eu lembro que eu comecei a sair pra festa. Imagina, 17 anos, novinho, de tudo. Os pais não moravam mais perto. Tinha bastante amizade, tinha bastante contato. Eu comecei a ir pra festa e comecei a até um pouco que ir na ideia dos outros, assim. Eu lembro que, eu não me orgulho disso, mas eu comecei a beber por conta das amizades. Comecei a usar entorpecente, que também as amizades me influenciaram. Mas eu lembro muito bem de um dia que eu não me sentia feliz com aquilo. Eu não me sentia nem um pouco feliz. Tipo, era uma felicidade momentânea, uma felicidade que eu chegava no local, eu precisava mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu nunca tinha tido um contato com Deus, por mais que meu pai e minha mãe fossem cristãos, eu não tinha tido aquele contato com o Espírito Santo de eu falar, tipo, agora eu quero mudar de vida. E eu lembro muito bem que eu cheguei numa festa e eu comecei a conversar, a trocar ideia com o pessoal de lá, e eu não estava me sentindo confortável, eu não estava me sentindo bem naquele ambiente. E aí
Deu meia-noite, deu 1h, deu umas 3 horas da madrugada, eu tava morrendo de sono, porque eu não sou habituado a isso, tava morrendo de sono, e Deus pegou e falou: Thiago, aí não é o teu lugar. Igual a passagem de Samuel lá, que Deus chama Samuel, e Samuel, eis-me aqui, Senhor, foi aquela hora, assim, eu escutei a voz de Deus nitidamente, e desde então, daquele dia, eu saí dali e decidi mudar minha vida, entregar a vida verdadeiramente para Cristo, e comecei a viver o que Deus tem para minha vida. É claro que teve os altos e baixos e tudo mais, mas aquele momento foi um momento crucial para minha vida, que eu entendi que Deus tinha um propósito para minha vida e eu tinha que cumprir. E em relação a propósito de vida, a gente vai fazer a nossa passagem hoje da Bíblia. Se você tiver a tua Bíblia aí, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo do 1 ao 20, para vocês entenderem, tá bom? Eu vou deixar esse papelzinho aqui, só para vocês entenderem. Conta a história de um rei chamado Manassés. Ele foi rei de Judá. Vou contar a história mais ou menos para vocês entenderem. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsava de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes sagrados, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Em ambos os átrios do templo do Senhor edificou altares a todo o exército dos céus. Sacrificou os seus próprios filhos, passando pelo fogo no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, e consultou médios e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pôs a imagem e a escultura do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés, porém, fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés, e ao seu povo, porém, não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés. Colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante a Deus, o Deus dos seus pais. Depois que ele orou, Deus ouviu e atendeu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu ia explicar até o 20, mas essa leitura já está muito mais do que suficiente. Depois ele constrói, né? Ele restitui tudo que o pai dele tinha feito, né? Tudo que o pai dele tinha construído, ele vai lá e constrói de volta. Ele quebra os altares que ele tinha construído e constrói um templo novo, né? E vai reformando o templo, né? E é muito estranho, né? Tipo, a gente, muitas vezes na Bíblia, a gente tá acostumado a ver pessoas como Paulo, que passaram a vida inteira errada e no encontro com Cristo, tiveram contato com o Senhor. E também a gente tá acostumado a ver as pessoas que são o contrário, que viveram uma vida com Cristo. O Salomão é um caso, né? Pediu sabedoria, mas acabou se perdendo com alguns tempos, e até hoje alguns teólogos duvidam se ele foi salvo ou não, né? E a gente fica muito nessa dúvida: o que será que Deus tem para minha vida? Muitas vezes a gente não percebe, ou às vezes você que está assistindo não percebe, mas Deus começou uma história na tua vida e Ele vai cumprir, e às vezes a gente não tem escapatória. Claro que eu falo isso, né? Mas Deus, ele bate a porta, e se a gente deixar entrar, Ele vai entrar e vai fazer a diferença.
Mas eu sou a prova viva e o Gabriel também acredito que quando Deus bate não tem quem não atenda. E Deus tem muito para falar. E pensando nessa passagem bíblica, eu pensei em alguns tópicos que são muito importantes. Primeiro, Manassés ele foi preso, né, e colocaram até um gancho no nariz dele. Ele foi feito como, acredito que até como escravo, né, naquela época. E ele suplicou a Deus. E é muito, muito estranho a gente perceber isso, que muitas vezes a gente olha a nossa necessidade e acha que Deus só vai ouvir a nossa oração quando for algo muito grave. Tipo, devido ao corona, muita gente está orando pelas famílias, né? Mas Deus também ele se atenta nas coisas simples. Se o Gabriel também tiver alguma história para contar, mas eu me lembro muito bem de quando é uma coisa boba assim, mas eu levo muito para minha vida. Eu lembro muito bem que quando eu não trabalhava, eu tinha um sonho de ter um long. Meu sonho era ter um long, não sei porquê. Mas eu orei para Deus, orei para Deus assim e as coisas aconteceram naturalmente e tipo, Deus me deu. É uma coisa simples, mas Deus me deu. Eu sei que foi Ele que me deu e eu pude aproveitar. E esse long ficou comigo uns 7 anos e eu pude aproveitar bastante. Então é uma coisa simples, mas eu sei que Deus ele se manifesta no simples, no pouco e no muito. O Rafael perguntou o que é um long. O long é um skate com uma forma de prancha, que ele é um pouquinho maior que o normal e ele não é feito muito para fazer manobra, ele é mais só para andar mesmo, descer uns morros. É bem legal. Quem tiver a chance de ter um, tenha, porque é radical, não é Nescau, mas é radical. Você se sente o ar, sei lá, é muito massa. Tem esse momento. Se você tiver a oportunidade de ter um long, você tem que ter. Beleza? Eu não aconselho, porque se você cair, a história não vai ser boa. Beleza. Se cair, a culpa não é minha, a culpa daí é tua, né? Que vai estar aprendendo. Então, em relação à oração, eu vou ler uma passagem, né, para complementar o que eu tinha falado. Lá em Mateus, vamos abrir aqui para você, no Evangelho de Mateus. Tem alguma história assim de que você orou para Deus? Pode ser até uma coisa maior. Há tantas coisas, né? A gente pede tanto para Deus, às vezes até esquece de agradecer, mas eu lembro quando eu era pequeno eu queria ter um videogame. Eu pensava, quando eu tiver 18 anos eu quero ter o videogame mais top do mundo, assim, que eu quero ter com 18 anos. E, cara, eu cheguei nos 18 anos e eu conquistei tanta coisa. Não conquistei o videogame, mas eu conquistei tanta coisa e Deus tem feito algo na minha vida e, graças a Deus, tem reconhecido isso. Que bênção. Isso é uma coisa simples, mas que a gente toma como verdade para nós, né? Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um sonho. Por mais simples que seja, tem um sonho. Às vezes comprar uma roupa, às vezes comprar alguma coisa, às vezes ir viajar. Dentre todos os seus sonhos, é muito importante que você coloque Deus em oração. Porque se Ele não proporcionar, as coisas não vão ter o mesmo valor. Não sei se você já também passou pela oportunidade, Gabriel, de querer tanto uma coisa e quando você conquista parece que não tem mais, a mesma graça. E com Deus é diferente. Quando você percebe que foi Deus que te deu, que aquilo se torna algo da tua história e você vai mudando e acaba sendo muito mais gratificante você entender tudo que Deus tem para tua vida. E falando em Deus ouvir, né? A gente, muitas das vezes, quando a gente está passando dificuldade, a gente esquece que Deus é bom. Esses dias eu estava conversando com uma moça lá do serviço e ela estava falando bem assim, Thiago, eu não sei como e eu não sei o porquê, mas eu sou tão abençoada por Deus, Thiago. Eu falei, mas por que você está me falando isso agora? Daí ela falou bem assim, Thiago, eu não vou para a igreja. Thiago, faz um tempão que eu não vou pra igreja, mas eu sempre oro na minha casa, tipo, o Pai Nosso, que ela tem as bases dela católica, né? E ela sempre ora o Pai Nosso e ela sempre é focada muito na religião. E ela me falou algo tão simples e fez eu pensar, Deus é tão bom, né? Tipo,
ela se sente menos filha porque não vai pra igreja, mas tipo, ela é muito mais amada porque ela se entrega verdadeiramente em casa. E você pode estar aí em casa e estar recebendo essa bênção também. Eu posso falar com total certeza, eu sou o filho favorito de Deus. Tipo, Gabriel também vai falar isso, todo mundo vai falar isso porque Deus, ele olha com amor pra gente de uma forma que a gente não consegue entender, a gente só vive a bênção dele. É até difícil de explicar, mas eu lembro que eu tinha uma vontade de ir para uma conferência que tinha lá em Goiânia e eu não tinha condições. Eu trabalhava num emprego que era uma bolsa, né? E recebia um valor de bolsa, que é um valor mínimo, e eu não tinha condições para viajar para Goiânia. E eu lembro que os pastores da minha igreja lá em Matinhos e os meus líderes, eles investiram na minha vida e, tipo, eu percebi que eu era amado por Deus e pelas pessoas ao meu redor. Então, isso é gratificante, cara. Isso é gratificante. Tem alguma história assim que você se sentiu amado, Gabriel? Várias histórias, principalmente nesses últimos anos. Eu vim de uma família evangélica, não de berço evangélico, mas eu cresci desde meus 5 anos na igreja e eu era forçado aí. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu queria curtir, queria fazer uma coisa diferente, não ficar indo pra igreja porque aquilo pra mim era chato. Talvez se você for um adolescente e estiver na faixa dos 14, 16 até 18 anos, você vai achar a igreja uma coisa chata. E eu saí da igreja com essa visão. Fiquei mais ou menos uns 4 anos sem pisar numa igreja. Pra mim era a pior coisa que tinha, eu ir numa igreja. E na faculdade parece que Deus prepara as coisas pra gente e faz tudo do jeito certo e a gente não entende. E hoje eu vejo que foi tudo o propósito dele. Eu encontrei na mesma sala minha, eu encontrei um amigo meu, que é daqui da igreja também, o Rafael, e ele foi bênção na minha vida. Me abençoou muito e eu cheguei aqui. Em outra oportunidade eu conto mais a fundo a história com o Rafael, mas eu cheguei e conheci o Thiago, que hoje também tem sido grande bênção na minha vida. A gente não tem nada formal assim, mas eu trato ele como um discípulo, porque ele me ensina demais, me dá direcionamento, me dá bons conselhos e por isso eu sou grato. Que massa, cara. Eu também, na verdade, em relação a isso, né, tipo... eu tenho uma coisa que é difícil de encontrar em igreja, mas eu encontrei nessa, assim, é muito difícil porque eu já passei por algumas igrejas e a gente percebe que às vezes há uma dificuldade, mas há uma dificuldade muito grande em você entrar numa igreja e você se sentir abraçado, se sentir parte da família, né? Eu já fui numa igreja que eu frequentei por um tempinho e, tipo, parecia que eu era só um visitante. Tem até um testemunho de uma irmã que eu não vou comentar o nome, mas ela comentou que ela ia na igreja e por uns 2, 3 anos e ela se sentia visitante. Então, tipo, há uma dificuldade em algumas igrejas, em algumas crenças, né, dessa questão de se relacionar. Hoje em dia é muito mais difícil por conta do corona, mas a gente está tentando quebrar isso com essa via online, né? Em relação a tudo isso, voltando, né, para o que a gente estava falando, a partir do momento que você ora para Deus, suplica a bênção dele, ele ouve a tua oração. Você começa a perceber que ele é bom demais e que ele te ama e que ele tem um propósito para a tua vida. E quando você percebe que ele te ama, você só quer ser igual a ele, né? A gente estava falando no PG essa semana sobre ser mais parecido com Deus. E não dá pra gente imitar uma pessoa que a gente não conhece, né? Todo imitador de brincadeira, né? Quer imitar o Silvio Santos, tem que assistir. Quer imitar o Faustão, tem que assistir. Então, a mesma coisa é com Cristo. Não adianta a gente querer imitar a vida de Cristo aqui na Terra se a gente não lê, se a gente não pratica, se a gente não ora, se a gente não toma como base os princípios que Ele tomou. E a cada dia se torna mais, devido ao tempo, se torna mais fácil a gente ter esse tempo de leitura. Claro que para jovem a procrastinação é o que ganha da gente, né? Tipo, todo dia eu procrastino e eu queria não ser assim, mas é complicado, é complicado. Você tem dificuldade com procrastinação, Gabriel?
Tenho muito. Principalmente com coisa importante, né? Quando se trata de assistir um filme, assistir uma série, a gente tá totalmente disposto, mas falando se vai ler a Bíblia, você dá sono. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigiando e buscando se fortificar. Mas é verdade. Eu dou risada, mas é verdade. Isso daí é até complicado, né? Pra leitura, pra estudar, a gente é meio preguiçoso. Mas agora pra assistir uma série ou um filme, até umas 5 horas da madrugada. Jogar um futebolzinho. Jogar um futebol, todo mundo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:6. Isso daí é uma passagem que tá quebrando nosso coração aí. Vamos lá. Agora uma passagem lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 ao 14, fala bem assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Esse versículo é surreal. Por quê? Primeiro, ele explica tudo o que eu estou tentando falar, na verdade, né? Ele explica que quando você pede em nome de Jesus, as coisas são feitas. Pode ser a coisa mais simples, pode ser a coisa mais difícil. Deus tem um propósito para a tua vida e Ele vai cumprir quando você acreditar que pela tua fé você consegue mover montanhas. O Rafa, recados do Rafa, ele tá dando uns recadinhos para nós. Parece bobo, mas já orei para uma fonte de computador queimada funcionar e ela funcionou. Glória a Deus. Glória a Deus. É bem isso mesmo. As coisas simples que Deus se manifesta. Deus ele podia escolher qualquer pessoa para manifestar a glória dele. Ele podia escolher uma pessoa 1000 vezes preparada, mas ele escolhe uma pessoa que tem dificuldades para se comunicar, estou aprendendo ainda. Uma pessoa que até a minha infância eu sempre tive muita timidez e Deus tem praticado muito isso na minha vida. Eu era a pessoa que ninguém acreditaria. Eu acredito que até qualquer um pode falar isso, né? Não sei por que Deus me escolheu, mas Deus me escolheu. E quando a gente percebe que a gente é escolhido porque é filho, porque é feito para reinar, Deus vai lá e se manifesta na nossa vida. E aí que vem a parte de fazer coisas maiores. Eu sei que é difícil, é muito difícil nesse tempo de pandemia fazer coisas maiores, né? Porque a gente tá em casa ou às vezes no trabalho e tudo mais, a falta de comunicação, a máscara atrapalha um pouco. Mas Deus fez você para adorar Ele e para reinar na terra. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, Ele tomou a chave do mundo e hoje quem reina é a gente. Hoje a gente pode reinar na terra. A gente tava com um testemunho do Rafa para ele contar e o testemunho do Rafa não conseguimos passar aqui, mas a gente vai tentar passar semana que vem. Mas eu não sei como que é a história verdadeira do Rafa, mas eu sei que Deus fez um propósito na vida dele e hoje ele pode mudar a minha vida e o Gabriel é prova disso, né, Gabriel? Exatamente. Como eu já falei, já citei, eu encontrei o Rafa na faculdade no ano de 2018 e não tinha muita proximidade com ele já no início. Mas a gente começou a conversar e pela forma como ele agia diante das situações que a faculdade proporciona e quem está na faculdade me entende, eu via que tinha algo diferente nele. E eu conhecia esse caminho porque eu já participei dele. Eu estava desviado, mas eu já caminhei no caminho certo. E através das atitudes do Rafael, eu vi que as coisas poderiam mudar para mim também. Era uma pessoa que eu me espelhava, tinha um espelho. E a partir disso, eu comecei a seguir os caminhos dele, a seguir os conselhos. E pensa num cara que me encheu o saco para me vir na igreja. Ele ficou mais ou menos 1 ano pedindo para mim vir para cá. Aí teve uma noite qualquer, ele não tinha me falado nada, fui para a faculdade de qualquer jeito. Ele falou, cara, hoje, 10 horas da noite, vai ter um acampamento lá na igreja. Vamos participar com a gente? Eu pensei, não, vou lá, até meia-noite eu fico lá e cumprimento a galera, assisto um filme e vou embora, né? Não conheço ninguém, só conheço ele. Eu cheguei aqui na igreja, de cara, assim, já conheci o Thiago, a gente conversou sobre diversos assuntos e um assunto puxou o outro, conheci o Guilherme, que é irmão do Rafael, o Luan, e aqui fiz grandes amizades. E onde estou agora, né? Não imaginei que ia estar aqui no grupo de louvor.
E a minha gratidão é pelo Thiago, pelo Rafael, que tem investido muito em minha vida. E se eu tô aqui hoje é por eles. Que massa, né? Ficamos até umas 7 horas da manhã conversando, trocando ideia e foi um tempo gratificante para todo mundo, né? E é simples, né? O que o Rafa fez foi testemunhar, foi evangelizar nas atitudes. Ele evangelizou nas atitudes dele e ele fez a diferença na vida do Gabriel. E você também pode fazer essa diferença. Você também pode fazer essa diferença no teu âmbito, no teu grupinho. Às vezes a gente fica pensando assim, como que eu vou chegar naquela pessoa e falar para ela de Jesus? Como que eu vou falar para ela do que é certo, do que é errado, do que moral que eu tenho para fazer isso? Mas o testemunho que eu tenho na minha vida, eu vou levar isso como exemplo para a vida toda, é que eu não preciso falar, né? A minha atitude diz muito mais do que palavras, né? Sim, eu falei a frase semana passada que a Ana comentou no nosso PG, né? Se prega o evangelho, se for preciso, fale. Então você tem que viver, na verdade, né? A bondade de Cristo. E quando você às vezes a gente fala que manifestar a Cristo é fazer milagre, claro que também isso faz parte da vida com Cristo, mas é o amor. Hoje em dia tá tão difícil as pessoas terem compaixão com as outras. É tanta maldade no mundo, tanta ruindade. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo ser maior que o outro. E é difícil você encontrar nessa sociedade pessoas que querem amar o próximo, né? Deus fala em Mateus, nos evangelhos, né? Que se não ama teu próximo, que você vê, como que você vai poder amar a Deus que você não vê, né? Então a gente começa a entender que é difícil amar o próximo na nossa realidade. Amar o nosso amigo, né, é muito fácil, mas agora amar o nosso inimigo é uma coisa que Deus tem que trabalhar no nosso coração. E a partir do momento que você começa a manifestar esse amor pelo próximo, as coisas começam a fazer diferença. Semana passada aconteceu uma coisa meio estranha, mas que Deus me chamou para eu manifestar a presença dele. Aconteceu um probleminha lá no serviço e as pessoas começaram a tirar sarro de mim, mas tiraram sarro pela minha bondade. E eu tava bravo, porque tipo, pô, eles estão tirando sarro, que raiva que eles estão tirando sarro de mim, pô, não acredito que eles estão fazendo isso comigo. E eu fui conversar com o meu amigo e ele falou pra mim: Thiago, não fique bravo, você fez o certo, quem tem que achar bom ou ruim é Deus, e com certeza ele se alegrou com a tua atitude. Então é gratificante você perceber que você está fazendo a diferença na vida dos outros, né? O Luan estava conversando com nós essa semana no PG. O Luan vai comentar aí logo, se Deus quiser também, ele vai estar aí. Com certeza ele está comentando agora, né? O Luan falou que ele sempre teve esse propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso. Esse é o foco. O foco é manifestar a presença de Deus para que a gente possa fazer a diferença nessa sociedade. É difícil, não é nem um pouquinho fácil, tem as suas dificuldades, tem as suas batalhas, tem tudo. Parece que é tudo contra. Mas quando você tem a esperança que Deus é tua base, que Deus é tua rocha, as coisas fluem naturalmente e tudo acontece. Hoje eu e o Gabriel, a gente é exemplo disso. Hoje a gente tá na igreja, às vezes eu nem entendo porque eu tô aqui. Tipo, eu nem entendo, só sei que eu tô e Deus tá se manifestando e eu tô fazendo... estudando para isso e correndo atrás disso, porque eu sei que Deus tem um propósito para minha vida e Ele vai ter que cumprir, e eu não vou descansar até Ele cumprir, né, Gabriel? Exatamente. Eu penso mesmo, às vezes eu me olho aqui, olhando na tela ali, penso, poxa, como é que eu cheguei aqui, né? Não era esse o meu plano, e graças a Deus meu plano não deu certo, né? Que os planos que o Senhor tem pra gente com certeza são bem melhores, né? Sim, e que a gente também possa ser igual o Manassés, né? Tipo, ele passou a vida inteira dele errado e teve as suas dificuldades, mas a partir do momento que ele suplicou a Deus, ele orou e Deus ouviu a oração dele e ele foi abençoado. E ele restituiu tudo o que ele tinha perdido. Tem uma passagem lá em 2 Timóteo 4, né, que Paulo fala bem assim, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa
Deixa eu ler ela certinho, porque daí vocês entendem melhor o que eu tô tentando explicar pra vocês. Vamos lá. Minha Bíblia tem Timóteo, se Deus quiser. Tá por aí? Ó, Timóteo é um bom nome pra um filho. Quem tiver um filho, dá pra colocar esse nome. Não, tá pra cá. Marcante, hein? É marcante esse nome. Deixa eu ver. Efésios, aí, ó. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Efésios, tô tendo uma dificuldade aqui. Vai também. Vamos lá. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, agora Timóteo. 2 Timóteo 4, versículos... Deixa eu confirmar aqui só pra ver rapidinho. 4, 7. Vamos lá. Paulo prevê a sua morte, né? Que ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que a gente possa amar a vinda de Cristo e que a gente possa combater o bom combate, fazer a diferença e guardar a nossa fé em Cristo. Vamos orar. Que Deus tenha falado contigo nessa noite e que você se sinta abençoado para manifestar a presença de Deus onde quer que você vá. Pai, em nome e no poder de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida do Gabriel e na vida desses jovens da igreja, Pai. Pai, que mesmo em tempo de pandemia a gente se uniu bastante e a gente pode perceber que é a tua mão se manifestando, Pai. Pai, que as pessoas que assistirem esse vídeo, Pai, possam ser tocadas pelo Senhor, Pai, possam fazer a diferença onde elas estiverem, Pai. Que não seja a placa de igreja, mas seja, Pai, a manifestação do Teu Espírito Santo através da vida das pessoas, Pai. Pai, que a cada dia que passe, as pessoas possam entender que são amadas pelo Senhor e que o propósito delas é reinar aqui na terra. Que tudo que o Senhor faça, Pai, e que tudo que a gente faça, Pai, seja para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que não haja vangloriação de nenhuma pessoa, mas haja apenas o Teu nome sendo exaltado. É isso que eu declaro, em nome e no poder de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma música, então, para adorar a Deus. Como podes me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pegas quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de
joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como podes me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me confiar? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração com uma força quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, Pai, a cada dia mais viver a Tua presença, Pai. Que tudo, Pai, seja para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que não haja imagem, Pai, mas haja apenas o Senhor sendo exaltado, Pai, nesse lugar, Pai. Pai, que esse ministério dos jovens, Pai, possa ser abençoado, Pai. Que mais pessoas possam participar, Pai, e viver o que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Pai, que a gente muitas vezes sonha com a manifestação do Teu Espírito Santo e a gente imagina só em cidades distintas, Pai. Mas eu sei que aqui em Guarapuava o Senhor tem um propósito e o Senhor vai cumprir, Pai.
que a gente possa viver esse propósito. É isso que eu declaro em nome e no poder de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe, que essa semana seja uma semana abençoada para você. E eu vou fazer um desafio para você. Eu queria que você marcasse 3 pessoas, tanto para essa live, né, para esse vídeo que a gente fez hoje, para o vídeo de amanhã. Que as pessoas possam ser alcançadas e que você possa fazer a diferença aí mesmo na sua casa, compartilhando, curtindo e comentando para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Deus e que a gente possa manifestar esse Evangelho. Beleza? Tenha uma boa semana, que Deus abençoe a vida de vocês e se precisar a gente está à disposição. A gente corre por você, beleza? Deus abençoe. Valeu, pessoal!